Quais são os preços e as versões do Volkswagen T-Cross? Ele tem motor 1.0, 1.4, é manual, automático, mas como ele anda? Ele é baseado no Golf ou no Polo? Como eu já testei o Volkswagen T-Cross, neste vídeo eu vou responder essas perguntas e muitas outras que vocês mandaram. Roda a vinheta! Bem-vindo ao canal Tô na Pista, meu nome é Carlos Cerejo e aqui você fica sabendo de todos os lançamentos do mercado nacional, os bastidores do setor automotivo e também de carro usado. Então se você clicou aqui, caiu aqui, é porque você gosta e entende de carro. Então já se inscreve e deixa seu like. Quem já é inscrito aqui no canal já sabe que eu já tinha andado no protótipo do Volkswagen T-Cross, também tinha ido no lançamento mundial do carro e agora fui no lançamento nacional com preço, conversão, com tudo sobre o carro. Só que é um carro tão novo que tem várias perguntas, várias dúvidas que vocês mandaram. Pô, Carlos, eu queria ter mandado uma pergunta, como é que eu faço? A resposta tá aqui, meu Instagram. Eu perguntei lá no Instagram, mostrei o preço do carro, tudo antes lá, mostrei tudo do T-Cross lá e recebi as perguntas por lá, coisa que eu vou responder as perguntas que vocês mandaram por lá. Então se você quiser ficar por dentro de tudo aqui, poder mandar perguntas para os próximos carros e qualquer outro carro, segue lá, só seguir no Instagram. Aqui na descrição e aqui em cima vai ter link para os outros vídeos do T-Cross que eu fiz. Então eu vou direto para as perguntas, vamos parar de enrolação. Primeira pergunta aqui é do Iago e do Glauber, eles perguntam se vai ter versão 4x4. Não, não vai ter. O Rony e o Fábio querem saber que categoria de SUV é o T-Cross. É para facilitar, porque às vezes tem carro que é da mesma categoria, porque também é um SUV, mas é menor. Alguns são menores e mais caros, outros são maiores e são mais baratos em algumas versões. Para facilitar, eu vou dizer quais são os concorrentes, os principais concorrentes do T-Cross. São eles: Honda HR-V, Nissan Kicks, Jeep Renegade, o Citroën C4 Cactus. E aí você começa nas versões topo de linha, quando fica muito equipado, você pode até falar de alguma versão de Compass, você pode falar até do próprio Tiguan, porque tem um Tiguan ali de 125 mil reais, daqui a pouco a gente vai falar de preços e versões. Então, esses são os concorrentes, essa categoria de SUV. Mas o concorrente principal eu diria que é o Honda HR-V. Sem esquecer do Hyundai Creta também. O Barbosa, o Rafa e o Juliano querem saber do acabamento de plástico, se ele é bom. Olha, o acabamento é bom no nível Polo, tá? Se você for comparar, por exemplo, com dentro da linha Volkswagen, ficando dentro de Volkswagen, se você for comparar, por exemplo, com o Golf, acho que o Golf está um nível acima. Então, se você for imaginar os plásticos do T-Cross, você tem que imaginar tipo o Polo. Tem até, se vocês forem depois verem os vídeos, assistam os meus vídeos. O plástico que fica logo acima do painel, se você não colocar a mão, você pode até pensar que ele é mais macio, de uma qualidade maior. Não, mas ele é durinho. Ele só tem aquela textura de plástico macio. Ele é duro. O Paulo achou estranho aquela faixona preta na parte de trás do T-Cross que une as duas lanternas, né? O plástico preto, uma parte só. Ele perguntou se isso tem em todos. Sim, todos os T-Cross têm aquilo, não é? Você não escolhe, todos vêm com aquilo. O Ronieri, Junior Swim e o Patrick querem saber as versões, preços e opcionais. Então, agora eu vou falar para você, senta que eu vou falar para você todos os preços de todas as versões, todos os opcionais, com todos os preços, tudo. Tá pronto? Vamos começar pelo T-Cross de entrada, 200 TSI, que vem com um câmbio manual de 6 marchas e motor 1.0 TSI de 128 cavalos. Olha o que ele traz de série, né? E lógico, o que tem aqui de série tem em todos os T-Cross, né? Ele tem controle de estabilidade, 6 airbags, freio a disco nas 4 rodas, um bloqueio eletrônico do diferencial, direção elétrica e tem ajuste de altura para o volante também, ajuste de profundidade. Ele tem aquele hill holder, sensor de estacionamento traseiro, Isofix, os faróis de neblina, ele tem um DRL de LED, não é o farol todo de LED, tá? Só o DRL, aquela filetinho de LED, a lanterna traseira de série, ela é toda de LED, travas e vidros elétricos e volante multifuncional. Desse jeito, esse carro custa R$ 84.990 e tem só um pacote de opcionais. Esse pacote de opcionais traz sensor dianteiro, câmera de ré, o som Composition Touch, não é aquele de 8 polegadas, é um som de 6,5 polegadas também com o App Connect, tá? Então, e também os alto-falantes, ele ganha mais 2 alto-falantes, então sai de 4 para 6 alto-falantes. E esse pacotão aqui com tudo isso custa R$ 1.720. Lembrando também que tem diferença de preço das cores, tá? Metálica e tal. Depois no site você consegue montar. O próximo T-Cross é o 200 TSI, com motor 1.0 ainda, só que câmbio automático de 6 marchas. Então, além do câmbio automático, ele traz o pedal shift, o piloto automático também, um multimídia 6,5, aquele que era opcional no outro carro. Ele tem um porta-malas ajustável, tem um sistema inteligente para você botar 2 níveis no porta-malas, farol de neblina também com o LED,
os bancos de tecido, hein? Até agora só banco de tecido, hein? A grade é preta, ele tem um aplique preto também na coluna B e tem saída de ar para o banco traseiro e também 2 saídas USB para o banco traseiro para você carregar celular ou alguma coisa. O carro desse jeito custa R$ 94.990. Então você vê que tem um salto aqui de R$ 10.000. Só um pacote de opcionais chamado Interactive 2. Ele tem um sensor também dianteiro, tem câmera de ré e tem retrovisores com rebatimento elétrico. Isso tudo por R$ 1.590. São 4 versões do T-Cross, estamos indo para a terceira. O 200 TSI 1.0 automático Comfort Line. Nesse carro já entra o ar-condicionado digital, então agora já é o ar-condicionado digital, a câmera de ré, um computador de bordo melhor, com uma telinha maior, manopla de câmbio com revestimento de couro, rodas de liga 17 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor de pressão dos pneus e também o banco, né, que é de tecido, ainda tem um revestimento azul escuro. Desse jeito o carro custa R$ 99.990. R$ 100.000. E é este Cross 1.0 Comfort Line que tem mais opções de opcionais. São 4 pacotes. Primeiro é o Skyview, que é o teto solar gigante com um sensor de chuva e também sensor crepuscular, né, de dia e de noite para acender os faróis. O teto e esses equipamentos, R$ 4.800. O outro pacote é o Exclusive e Interactive. Tem um multimídia de 8 polegadas com uma saidinha USB. Tem os modos de condução, que lá no vídeo eu explico, né? Modo Sport, normal, Eco. E também tem o Keyless, né? Pode chegar perto do carro, já destrava. Esse pacotão custa R$ 3.950. Outro pacote é o Premium, que tem o Park Assist 3.0, os faróis Full LED e o sistema de som Beats, que tem até subwoofer e tal. Esse Park Assist 3.0, ele entra na vaga, sai da vaga, garagem, ele também faz baliza e ele sai da baliza. Então, se você tiver uma vaga apertada, ele sai para você. Tudo isso aqui do pacote Premium custa R$ 6.050. E o último pacote é o Design View, que são os bancos de couro com detalhe marrom, R$ 1.950. Esses pacotes aqui, eles têm algumas outras coisinhas, como parasol. Eu estou falando aqui para você o de mais importante de cada pacote. Agora vamos para o T-Cross Highline 1.4, que parte de R$ 109.990. Por esse preço você leva, além de tudo que tinha para trás, né, de série nos outros, você leva, agora sim, banco de couro, retrovisor com rebatimento automático, detector de fadiga, sensor chave keyless, sistema start-stop e também sensor de chuva e sensor crepuscular. Mas por R$ 109.990 ainda tem coisa para você colocar nesse carro, ele vai ficando mais caro. Começa a somar aí para você ver. O primeiro pacote de opcionais é o Innovation, que tem aquele cluster digital, sabe? Aquele cluster bonito que a gente vê, que dá para ver o mapa dentro, que a gente vê no Virtus e no Polo. Então você pega o cluster, o sistema GPS Discovery Media com GPS, aquele sistema de 8 polegadas, com comando de voz, o seletor de condução. Esse pacote custa R$ 4.000. Então, cluster bonitão que a gente vê ali com multimídia, não vem de série, mais R$ 4.000. O outro pacote é o Tech, que vem com o sistema de som Beats, o Park Assist 3.0, faróis Full LED, tudo isso por R$ 6.050. E o Skyview, que é o pacote que vem com teto, R$ 4.800. Só que tem mais coisa, essas são as 4 versões oficiais do carro e agora tem uma oficial também que é a First Edition, que só os primeiros 1.000 carros você pode escolher, vai ter 1.000 carros assim nesse começo, que é um pacote para esse carro 1.4, tá? Então você pode, First Edition, então é o Highline 1.4 First Edition, você paga R$ 7.500. Você pode levar em 3 cores, tá? Branco, bronze e o laranja metálico. O bronze e o laranja são as cores que mais chamam a atenção no test drive, se vocês forem ver. Por R$ 7.500, você leva o seguinte: o teto do carro, a coluna do meio e o retrovisor são em preto ninja. Rodas 17 polegadas, que elas são pintadas de preto ninja ali. Na Highline é um outro esquema de cor, é um fosco, tá? Então é a mesma roda, só que com um preto diferente. Você leva o cluster digital, leva também os modos de condução, o Discovery Media com GPS e o sistema de som Beats. Esse pacote todo R$ 7.500, tá? Tanto visual quanto esses equipamentos. E você pode colocar ainda mais coisa dentro desse First Edition. Você pode botar um pacote que chama Tech First Edition, né? Por R$ 4.200. Aí você leva o Park Assist e os faróis Full LED. E se você quiser o teto solar, R$ 4.800. Então, fazendo as contas, galera, o carro que eu andei 9 mais... Ai, que burro, dá 0 pra ele. 7,
16.500. Somando tudo aqui, aquele carro laranja que eu mostro para vocês ali no palco, no vídeo anterior, ele custa 127 mil reais. Aquele carro ali, First Edition. Pronto, agora você sabe tudo de Cross, todos os preços. Agora vamos responder mais perguntas. O Matheus, Daniel e Wagner, eles perguntam aqui se vale a pena a 1.0. Infelizmente, gente, no lançamento não tinha versão 1.0 para a gente avaliar. Ninguém conseguiu andar lá no test drive. Então eu não andei na 1.0, não posso dizer se é bom ou ruim. A única coisa que você pode fazer conta aqui é nessa questão de opcionais e na questão de equipamentos, né? Como vocês viram aqui, dá para levar a versão 1.0 Comfortline e colocar ainda mais equipamento e deixar a 1.0 muito bem equipada. Então aí vai depender realmente se a 1.0 é legal de andar. Não andei, então não tenho muita base para falar se ela é legal. A gente pode levar em conta o Virtus e o Polo, que são carros que têm a mesma base, né? A plataforma MQB, como eles vão com 1.0, que eles vão bem, então supor que ela vai bem. Mas eu não andei, não sei. O Rodrigo e o Jean perguntam se vai ter T-Cross PCD. Por enquanto não tem e não tem previsão ainda de ter uma versão PCD. O João Araújo perguntou aqui se vai ter 1.4 manual. Não tem e infelizmente não vai ter, porque esse nível de carro de mais 100 mil reais, ainda mais esse perfil de SUV, que não é um carro esportivo e tal, os clientes querem automático, então eles não vão homologar, fazer todo um carro manual só para poucos clientes. Nós que gostamos aqui, eu também gosto de carro câmbio manual, somos poucos. Então, na hora de preparar um carro para a gente, eles fazem as contas e a conta não fecha. O Daniel aqui pergunta se andar no 1.4, né, na versão topo de linha do T-Cross, é parecido com andar com a A3. O A3 também usa a plataforma MQB, né, a Volkswagen, Audi, do mesmo grupo Volkswagen. Então, eles compartilham muitas coisas. Motor, a parte de plataforma é a mesma. Mas não tem nada a ver, o A3 é muito mais legal de dirigir. O T-Cross, daqui a pouco eu vou falar, tem uma pergunta aqui sobre isso. Mas o A3 é bem melhor de dirigir, não tem dúvida. O Instagram aqui, Hilux N Tomba, né? Acho que é uma brincadeira aqui. Ele fala se o T-Cross deriva do Polo ou do Golf. E se eu te falar que nenhum dos dois? Lá no vídeo eu mostro que ele tem uma parte cinza no meio ali pra gente ver, que é a plataforma MQB alongada, que é quando eles pegam a plataforma do Polo e fazem ela ficar mais longa para justamente atender o Virtus. Então, se a gente for falar assim, que é o primo mais próximo aqui, o irmão mais próximo do T-Cross é o Virtus. Então, é Polo, Virtus e T-Cross. Então, o T-Cross é relacionado com o Virtus. Mesma plataforma, com a parte alongada ali no meio para aumentar o entre-eixos. O AG, o Guerego Monteiro e o Portela perguntam aqui da suspensão. Como é a suspensão do T-Cross? Eu falei lá no test drive, mas vou lembrar vocês aqui que ela é bacana. A gente não pôde usar na terra, que é uma coisa que o Fredo pergunta aqui, como que ele vai na terra. No test drive que a gente fez ali não tinha estrada de terra para esse carro. É uma coisa que quando eu pegar o carro aqui para fazer um vídeo ainda mais completo para vocês, eu vou fazer uma estradinha de terra, então não sei o comportamento dele na terra. Mas no asfalto ruim e na estrada, a suspensão é boa, não é molengona. A gente fez algumas curvas em uma velocidade bacana, o carro não deu aquela rolada de carroceria, aquela coisa ruim. Então, para um SUV, a suspensão tá bacana, não tá molengona e também não tá dando pancada, tá bem acertadinho. Eu tinha andado no protótipo, do protótipo para o carro final melhorou, o que é natural, né? O protótipo nunca vai ser igual ao carro final, tá ok até agora. O Jesse e o Luiz perguntaram aqui sobre potência, torque, velocidade máxima, então agora eu vou falar para você todos os dados de potência e de desempenho do T-Cross, tanto do 1.0 quanto do 1.4. O T-Cross 1.0 manual, ele tem 128 cavalos com etanol e 116 cavalos com gasolina. O torque é igual, tanto faz etanol ou gasolina. 20,4 kg força metro. E o desempenho é o seguinte, 0 a 100 em 10,2 segundos e a velocidade máxima 190 km por hora. O 1.0 automático, a potência, a torque é a mesma coisa, mas o desempenho não é a mesma coisa. O carro manual é mais rápido. O 0 a 100 aqui do 1.0 automático é 10,5 segundos e a velocidade máxima 185 km por hora. Já a versão 1.4, lógico, 1.4 automática é a mais rápida. São 150 cavalos, tanto com etanol quanto com gasolina, e o torque é de 25,5 kgfm, tanto com etanol quanto com gasolina, e é um torque também no carro 1.0, mas aqui ainda mais, você sente ainda mais, que aparece a 1.500 RPM, é um torque que aparece cedo. O 0 a 100 dessa versão é em 8,7 segundos e a velocidade máxima é 198 km por hora. Já vou falar de consumo, tá? Alguém perguntou de consumo aqui. O Bruno e o Gabriel perguntam se o T-Cross é melhor que os concorrentes. E até o Sávio aqui pergunta se ele vai conquistar os clientes do HR-V. Olha, eu teria que fazer um comparativo assim na ponta do lápis
com vários carros para saber se ele é o melhor negócio. O que eu posso garantir para você é que ele tem algumas boas vantagens em alguns quesitos. Como eu falei, para dirigir ele é um carro bem acertadinho. O espaço no banco traseiro, assista no vídeo, é um espaço no banco traseiro muito bom, então aí alguns carros já começam a perder, o próprio Citroën C4 Cactus, o espaço traseiro não chega no nível do T-Cross. Então tem vários pontos que os carros são melhores ou piores. Aí, citando o Cactus tem um motor 1.6 mais forte, também é um carro compacto. Então eu teria que fazer vários comparativos com vários carros para saber com certeza. E eu prometo para vocês que nas próximas semanas eu vou fazendo comparativo com o carro. Se vocês quiserem também, né? Deixem nos comentários se vocês querem que eu compare o T-Cross. E se ele vai conquistar os clientes do HR-V, pode ser. Os clientes da Honda eles são meio fiéis, né? Mas não vejo por que alguém que comprasse um HR-V não comprasse um T-Cross. Se bem que tem algumas partes do T-Cross ali dentro do plástico, no interior, que eu também falei, da parte do porta-copos, que podia ser melhor. Isso pode ser uma coisa que vai pegar. Parte pós-venda tem que ser boa também. Tem vários pontos, mas pode ser. Pode ser que algum cliente do HR-V olhe para o T-Cross e fale, eu gostei. O Daniel perguntou aqui, por que só faz análise da versão topo de linha? Porque era a única disponível. Várias marcas fazem isso, né? Elas só dão uma versão para topo de linha, para só mostrar que tem todos os equipamentos para o pessoal em casa só ver a top, né? Mas eu prometo para vocês, quando forem disponibilizando as outras versões 1.0, até a manual, eu vou tentar mandar em todas e vou falar para vocês. Prometo. O Felipe e o Caio perguntam se 1.0 e 1.4 eles são iguais ao do Golf. Sim, são essa família de motor 1.0 e 1.4 que a gente vê no Golf e no T-Cross, Polo, no Jetta, no Virtus. Esses 1.0 e 1.4 e o câmbio automático são os mesmos. A notícia que saiu é que, infelizmente, agora com a chegada do T-Cross, quem morre é a Golf Variant. A Golf Variant, que é um carro bem bacana, mas que o pessoal brasileiro não compra, perua, né? Ficou aí vítima tanto do Tiguan ali de entrada quanto o T-Cross. Então a Volkswagen tirou de linha Golf Variant. HM Costa, Aguinaldo e Vinícius perguntam os consumos do 1.0 e 1.4. Anota aí. Dados de consumo. T-Cross 1.0 manual, com etanol, 7,9 km por litro na cidade, 9,5 km por litro na estrada. Com gasolina, 11,2 km por litro na cidade, 13,4 km por litro na estrada. 1.0 automático, com etanol, 7,8 km por litro na cidade, 9,4 km por litro na estrada. Com gasolina, 11,1 na cidade, 13,3 na estrada. A versão topo de linha, 1.4 automática, com etanol, 7,7 na cidade, 9,3 na estrada, com gasolina, 11 km na cidade, 13,3 km por litro na estrada. O Patrício pergunta aqui se o acabamento é mais para Polo ou para Golf. Tá mais para Polo, tá? Do Golf é melhor. Até com as coisas que a gente não gosta no Polo, também tem algumas coisas que aparecem no T-Cross. O Z Vitor aqui pergunta se é um Tiguan pequeno. Não é um Tiguan pequeno. O T-Cross, se você for olhar os tamanhos dele, ele por fora é mais ou menos do tamanho do Tiguan da geração anterior, o Tiguan antigo. Só que por dentro ele é bem mais espaçoso. Não é um mini Tiguan, não. O Tiguan, a mesma versão 1.4, ele é mais legal de dirigir que o T-Cross. O Dre Pinheiro pergunta se ele é mais para esportivo ou mais para familiar, qual seria o tipo de cliente do T-Cross. Vamos botar da seguinte maneira. Dentro do mundo SUV, ele é esportivo. Então, dos SUVs, ele seria um dos mais legais de dirigir. Mas, com certeza, esse aqui é um carro familiar, né, gente? É um carro para o cara curtir, fim de semana. Talvez vai ter um casal sem filhos, ou até um homem solteiro, uma mulher solteira que vai gostar do carro, ok? Mas é um propósito de um carro para a família, tem Isofix, tem um porta-malas ok para você levar, viajar. Tem muita gente que não compraria um Jetta porque acha muito quadradinho, mas vai comprar o T-Cross porque acha ele mais descolado, com essas cores diferentes da carroceria, com essa edição First Edition. Tem cliente para tudo. Então esse perfil de cliente, que eles traçam lá sempre um perfil de cliente, renda e tal. Mas, cara, eu já aprendi nesse tempo todo que tem todo o tipo de cliente para esses carros. Um cara vai querer porque achou bonito e pronto, tem gente que vai querer porque achou espaçoso, tem gente que vai gostar do consumo, que vai gostar do desempenho. É tão variado isso, tão variado. O William até pergunta aqui se ele disputa mercado com a Tracker, Chevrolet Tracker. Sim, disputa, lembrando que a Tracker, tem um vídeo que vai aparecer aqui em cima, a Tracker vai mudar em 2020, hein? No Brasil, hein? Fica de olho. O Ale Fagundes pergunta se o câmbio é CVT ou se é de dupla embreagem. Nenhum dos dois.
câmbio automático de 6 marchas tradicional, Tiptronic. O Arthur pergunta se essa é uma versão exclusivamente do Brasil ou se tem lá fora. A resposta é sim e não. Por quê? O T-Cross é um projeto global, mas para o Brasil eles fizeram adaptações. Eu não quero chamar de melhorias, porque fica parecendo que o carro melhorou de um lugar para outro. Não é isso. É que para atender o que o brasileiro quer do carro e as nossas condições de temperatura e de piso, o carro daqui, a gente fala lá no vídeo, o carro é mais alto, o carro é mais largo, o carro é maior, atender o que o brasileiro quer de carro. E não é só dentro da Volkswagen, tem outros exemplos. O Up, por exemplo, o Up brasileiro é diferente do Up europeu, ele é maior, tem outras soluções, por exemplo, o Up, quando lançaram o Up lá fora, o Up, o vidro de trás não baixava, né? Então aqui no Brasil os caras falam, não pode, tem que baixar, o Up brasileiro é mais longo, então é normal isso dentro da Volkswagen, o carro ser igual ao da Europa, mas ter essas mudanças de carroceria e de estrutura. Jorge pergunta do interior escuro, se o carro tem um interior escuro. Como eu falei para vocês, tem banco azul, no carro que eu testei tinha a parte do teto preta, então sim, tem opção de interior escuro. O Jean perguntou o preço das revisões, as primeiras 3 revisões do carro estão inclusas no preço do T-Cross, tá? Não é grátis, tá, gente? Não existe grátis. Estão inclusas no preço, ninguém dá nada. Em lugar nenhum, não existe grátis. Estão inclusas no preço, então você compra o carro já sabendo que as primeiras 3 revisões você já pagou. O William perguntou da altura do motorista, porque ele no salão automóvel não achou tão legal. Cara, vocês podem ver no vídeo lá, eu tenho 1,81 m e fiquei bem, achei bacana. É uma posição mais altinha de dirigir, sim, propositalmente, porque eles querem dar a sensação de SUV, mas não vi nada demais. Observa lá depois e vê o que você acha. O Dumarinho pergunta aqui se o porta-malas é suficiente. A ficha técnica está aqui embaixo, tem lá no vídeo, eu mostro o porta-malas, tem até essa parte inteligente com o nível, mas o que é suficiente? Se você é um cara sozinho, mas se você carrega muita coisa, se você é uma família de 5 pessoas e todo fim de semana viaja com bagagem, pode não ser suficiente. E isso suficiente é muito engraçado, né? Porque um dos SUVs mais vendidos do Brasil, acho que nesse começo do ano foi um dos mais vendidos, fechou o mês como o SUV mais vendido, foi o Renegade. E o Renegade, uma das coisas que o pessoal sempre fala é do porta-malas pequeno. Então o pessoal é muito engraçado, mano. Eu entendo a sua preocupação com o tamanho de porta-malas, mas é uma coisa que eu vejo é muito normal ver nos carros. As pessoas ficam pensando racionalmente, mas as decisões às vezes são porque a pessoa gosta do carro e tal. Então, nessa parte do porta-malas é suficiente? Eu acho que sim. Bom, senhores, essas foram as perguntas que vocês mandaram pelo Instagram. Teve um monte de perguntas, várias repetidas, né? Então, se eu não citei você aí, mas é porque a sua pergunta deve ser parecida com alguma outra. Então, obrigado a todo mundo que mandou pergunta e vou fazer isso mais vezes. Vocês gostaram? Meio assim, conversando com vocês? Eu gostei. A gente fala de bastante coisa, né? Falou!